A realidade é que o inimigo não está nem um pouco preocupado em nos afastar de Jesus, de Deus. Ele simplesmente está preocupado em tirar o Senhor do centro das nossas vidas. Porque se Ele não for o centro, nós estaremos distraídos com outras coisas. Então, por esse motivo, Cristo precisa ser suficiente nas nossas vidas. Ele precisa ser o centro. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. O assunto de hoje é muito especial. Nós iremos falar sobre a suficiência de Cristo. Eu estou aqui igual no tempo dos Incas e Maias, com o meu caderninho à mão. Nós vamos começar lendo João 1. Eu acho que quando nós falamos sobre suficiência de Cristo, sobre quem Cristo é, não tem como nós não falarmos de João 1. Então nós vamos ler João 1, dos versículos 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A minha Bíblia é a versão NAA. Ou seja, então antes de tudo existir, Cristo já existia. E tudo foi criado por meio dele e para Ele, para a glória dele, como diz lá em Romanos 11:36. Então, se tudo veio dele, é automático que a nossa vida ela só encontre sentido nele. Tudo começa e tudo é sustentado por ele. Cristo não é só uma parte do evangelho, Cristo é o centro. Cristo é o foco principal do evangelho e ele precisa ser o foco principal das nossas vidas. Agora eu quero ler com você João 6, dos versículos. É uma compartilhada aí de versículo, mas eu prefiro compartilhar, ler aqui para que você possa estar por dentro de tudo aquilo que eu vou trazer. Então nós vamos ler João 6, do 25 ao 51. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e cremos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão no céu. Aí eu vou pular lá pro 47. Em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E partindo disso, aqui vem o primeiro ponto que eu quero trazer. A nossa vida precisa ser cristocêntrica. Jesus, ele não é um meio para nós alcançarmos ou realizarmos algo. Jesus é tudo. E como isso funciona na prática? Ele é mais importante do que os seus afazeres, ele é mais importante do que a sua conta bancária, ele é mais importante do que o seu carro, ele é mais importante do que as suas especializações, ele é mais importante do que o seu status, ele é mais importante do que qualquer coisa. O nosso foco não pode ser nos relacionarmos com ele pelo que ele pode nos fazer ou nos dar. O nosso foco precisa se relacionar com ele simplesmente por quem ele é. A realidade é que o inimigo não está nem um pouco preocupado em nos afastar de Jesus, de Deus. Ele simplesmente está preocupado em tirar o Senhor do centro das nossas vidas. Porque se ele não for o centro, nós estaremos distraídos com outras coisas. Então, por esse motivo, Cristo precisa ser suficiente nas nossas vidas. Ele precisa ser o centro. E em João 6 é exatamente isso que Jesus está ensinando aos discípulos, a não o procurarem pelo que ele pode dar, né, pelo que ele podia dar a eles, mas por quem ele era. Porque o pão nesse lugar, né, o pão que Jesus fala que mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que isso significa? Fala de uma resolução momentânea, né? Então Jesus aqui ele está falando que ele tem um suprimento eterno que nós precisamos, né? Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome eternamente. Então é isso que Jesus nos ensina aqui nesse lugar, né? Que nós não devemos procurá-lo pelo que ele pode nos dar ou oferecer, mas por quem ele é. E muitas vezes nós idealizamos um Deus que nos dá tudo que a gente quer, né? Que a gente escolhe o pão que nós queremos, né? O suprimento que nós queremos. A gente fala, não, porque eu sirvo o Senhor, então eu posso tudo, eu posso pedir tudo. Mas a realidade é que não é assim que funciona, porque nós o servimos e não é porque nós o servimos, porque nós o amamos que Ele nos dá tudo. Mas Ele é tudo.
Então nós idealizamos um evangelho, nós criamos um evangelho do qual eu posso, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou conquistar. Mas e se Deus não quiser? E se Deus não quiser que você viva nesse lugar? Ainda assim você vai continuar o amando? Será que o Deus que tudo criou, que sustenta o mundo nas suas mãos, não sabe exatamente o suprimento que você precisa? Que no caso, no que nós estamos falando aqui, Cristo é o suprimento que nós precisamos. Ele é suficiente para as nossas vidas. O Evangelho não é um meio para nós sermos bem-sucedidos. O Evangelho é um lugar onde nós morremos para nós mesmos, para que Cristo possa brilhar em nós. Não é uma expectativa para o futuro, não é uma expectativa do que eu posso conquistar ou não. É a certeza do agora. Cristo é tudo o que nós precisamos e nada mais. É só Ele que pode nos fazer satisfeitos e completos de verdade. A gente pode viver uma vida inteira correndo atrás de algo, né? De uma casa, dos filhos, de uma empresa, de ser bem-sucedido, de faturar o primeiro milhão. A gente pode viver a vida inteira correndo atrás dessas coisas, mas a realidade é que se Cristo não for suficiente para você, não importa quantos cheques você dê na sua lista de coisas que você quer conquistar até tantos anos ou durante a sua vida, porque se Cristo não for suficiente, se Cristo não estiver ali, eu te garanto que nada vale. E eu quero te convidar a refletir. Se você acha que você só vai ser plenamente satisfeita quando você abrir uma empresa, casar, ter filhos, comprar sua casa, sei lá, hoje o que você idealiza para, como eu falei, dar um checklist de que, ok, você já fez isso, eu quero te dizer que você está correndo para algo que é passageiro. Talvez você passe a sua vida correndo, buscando isso, sempre querendo mais, mais, mais e mais, quando na verdade Jesus está de braços abertos dizendo: vem aqui, filha, porque eu sou tudo o que você precisa. Talvez Jesus só esteja querendo acessar um lugar no seu coração do qual você ainda não permitiu. Talvez Cristo só queira ser o seu melhor amigo e viver com você a simplicidade dos dias. Eu não estou dizendo aqui que você não pode conquistar coisas, que você não pode viver o que o mundo, né, tem a nos oferecer, o que a vida tem a nos oferecer. O que eu estou querendo te dizer é que enquanto isso estiver ocupando a totalidade do seu coração, ou enquanto isso for mais importante que Cristo na sua vida, você nunca vai ser plena 100%. Existe um ditado, né, que fala, eu usava muito isso antigamente, sobre a borboleta, né, que quando você vai caçar as borboletas, elas fogem de você, mas que quando você tá distraído vivendo a sua vida, a borboleta simplesmente pousa no seu ombro. É algo que eu acredito que faça sentido aqui pro que eu tô querendo dizer, porque eu acredito que se for da vontade de Deus, porque se não for também tá tudo bem, mas eu acredito que quando o nosso coração está 100% focado em Jesus, automaticamente isso não rouba o nosso coração e ele permite que nós possamos viver as coisas dessa terra, porque ele conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos e ele é tão cuidadoso a ponto de não nos entregar algo que vai tirar ele da totalidade do centro das nossas vidas, porque ele sabe que sem ele nada nós seremos. Então tudo aquilo que tomar o nosso coração, ele não nos entrega. É cuidado sobre as nossas vidas como um pai cuidadoso e amoroso que ele é. Em Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esses versículos aqui pra mim são muito fortes. Eu me emociono quando penso nisso, porque Paulo, nessa situação, ele estava preso. Você tem noção que ele falou isso pra nós, de que ele aprendeu a viver contente, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele tá nos falando isso quando ele estava preso. Imaginem a situação, né? Olha o coração desse homem que nesse lugar estava vivenciando isso. Por quê? Porque Cristo era o centro de sua vida. E eu quero já contextualizar aqui então o segundo ponto, que é: a nossa estabilidade precisa estar em Cristo. E aqui tem algo muito conhecido, né, que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. E isso aqui é algo que muita gente usa pra falar: tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso comprar o carro. Tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso
viajar para as Maldivas, tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso. Não. Esse versículo não está nos falando sobre tudo que nós podemos nessa vida, tudo que nós podemos fazer, mas que tudo podemos suportar porque Ele nos fortalece. Então Paulo estava preso e tudo podia suportar porque Jesus estava com ele, porque o Espírito Santo estava com ele. Com ele nós permanecemos satisfeitos, né? A nossa estabilidade, a nossa satisfação, ela não vem de acordo com as circunstâncias que nós vivemos, mas em Jesus. Então, através disso, nós conseguimos entender que se a nossa estabilidade, se a nossa satisfação estiver em Jesus, automaticamente tudo que nós passarmos, tudo que nós vivermos, nós poderemos suportar. Não porque a vida vai ser fácil, não porque nós não teremos problemas, mas porque nós temos Jesus. A verdadeira estabilidade não vem do que acontece por fora, mas de Jesus, que nos sustenta por dentro, no íntimo do nosso coração. Ele quem satisfaz a nossa alma e nos ajuda a passar pelas dificuldades, pelas alegrias, enfim, por tudo que nós passaremos aqui nessa terra. Não é sobre as circunstâncias que nós viveremos, não é sobre tudo do bom ou do melhor ou do ruim, do pior que nós viveremos, mas é simplesmente sobre ter Cristo como suficiência nas nossas vidas. Quando Cristo é suficiente para nós, a nossa alma para de buscar em outros lugares o que só Ele pode nos dar. Então, minha querida, se você acha que você vai alcançar a suficiência quando você casar, quando você tiver alguém te amando, quando você tiver seus filhos, quando seja lá o que for que você idealiza como o ápice da suficiência na sua vida, eu quero te dizer que ela está disponível para você hoje e é Jesus. Porque só Ele sabe o que você precisa, só Ele sabe te amar na intensidade que você precisa, só Ele sabe do cuidado que você precisa, só Ele entende até mesmo aquilo que nem você entende sobre a sua vida. É só Cristo que pode fazer isso por você e pela sua alma. É só Ele que pode te curar por completo. É só Ele que pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Para finalizar, em Isaías 43:7, a Bíblia nos diz que nós fomos criadas para a glória dele e toda a criação aponta para ele. Nós fomos criados para viver para Ele. E quando não fazemos isso, algo em nós fica desalinhado. É como uma lâmpada que não ilumina. Ela pode até ser útil para alguma coisa, para alguma decoração, alguma coisa que for, mas ela não está cumprindo o seu verdadeiro chamado. E viver para Deus, viver para Jesus é o maior motivo da nossa existência. Nós fomos criadas para refletir a glória dele. E Jesus, ele não quer nos dar um suprimento momentâneo. Como a Bíblia diz, Ele quer nos dar uma água que nunca mais nos trará sede. Mas para nós vivermos isso, nós precisamos ter um coração rendido a ponto de entender que Cristo é tudo o que nós precisamos. Eu quero te afirmar com total clareza que você nunca vai ser plenamente satisfeito se Cristo não for o meio disso. Aliás, se Cristo não for o centro disso. A nossa vida, como já foi falada, foi criada para Ele. A nossa identidade precisa refletir Ele. Nós só entenderemos quem nós somos, nós só viveremos essa vida com plenitude quando nós termos Cristo como suficiência nas nossas vidas. O meu desejo é que você possa viver um relacionamento com Deus com intensidade, que você possa ter Cristo nesse lugar, que você possa viver um relacionamento lindo com o Senhor todos os dias, não sobre o que Ele pode fazer por você, não sobre como Ele pode melhorar a sua vida, mas sobre simplesmente se relacionar com Ele no ordinário do dia a dia, de poder conversar com Ele, de poder ouvir a voz dEle e de ter a certeza que Ele te ama mais do que tudo nessa vida. Querida, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você possa ter sido edificada de alguma maneira aqui. E como já falei, meu desejo é que de fato você possa viver a suficiência de Cristo todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus. É isso, um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.